Olá, aluno e aluno do IPRO, Campi Paraná. Estamos iniciando mais um conteúdo da disciplina de Educação Física. Meu nome é Juliano Viancense e sou o professor da disciplina. Bem, vocês já devem ter ouvido falar sobre iniciação esportiva. A gente vai aprender um pouquinho sobre esse conceito, a gente vai estar também discutindo um pouquinho sobre desenvolvimento motor, como que ele ocorre no corpo humano, e também a gente vai estar vendo um pouco sobre especialização precoce. A ordem dos conteúdos é a seguinte. No primeiro momento, a gente vai estar vendo um pouquinho, resgatando o conceito de esporte, né? Porque a gente já viu isso nas etapas anteriores. Então, a gente vai estar resgatando esse conceito para poder relacioná-los com a iniciação esportiva. Na sequência, eu vou estar explicando um pouco sobre desenvolvimento motor. Depois, a gente vai ver um pouquinho sobre iniciação esportiva. E, na sequência, a gente vai estar abordando um pouco sobre especialização esportiva precoce, ou também conhecida como especialização precoce. Esporte. Então, vocês já viram nas etapas anteriores que a prática esportiva, ela significa prática metódica de exercícios físicos, que consistem geralmente em jogos competitivos entre pessoas ou grupos de pessoas, organizados em partidas. Então, quais que são as características principais do conceito de esporte? Se a gente observou bem lá o conceito, a gente viu que ela possui regras, então isso acaba caracterizando o esporte. Também possui um caráter competitivo, ou seja, é uma atividade competitiva, e também tem a subordinação dessa prática a algum órgão oficial, tal como a Confederação Brasileira do Futebol, Confederação Brasileira de Voleibol, Confederação Brasileira de Handebol, Confederação Brasileira de Xadrez. Existem também as federações internacionais, existem federações mais regionais. Então, cada federação, cada confederação vai estar organizando, ou seja, organizando as regras, a forma de disputa daquela modalidade esportiva, seja ela individual ou coletiva. Desenvolvimento motor. Quando a gente fala sobre desenvolvimento motor, a gente vai ter a seguinte percepção: desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É quando ocorre uma evolução ou um progresso, ok? Motor, o conceito de motor, ele está relacionado muito com a física, com o físico. Então, qual que é o conceito de desenvolvimento motor? Então, o desenvolvimento motor é um processo contínuo e sequencial ligado à idade cronológica, na qual o indivíduo progride de um movimento simples, sem habilidade, até atingir um ponto das habilidades motoras mais complexas e organizadas, e assim chegar ao ajuste dessas habilidades, que irá acompanhá-lo até o envelhecimento. Então, o desenvolvimento motor é um processo que ocorre de aquisição, de domínio de movimentos durante a vida do ser humano, que começa desde o seu nascimento e termina no momento que ele morre. Durante o processo de maturação, que é o processo de crescimento mesmo dos tecidos, do sistema ósseo, ocorre um progresso, um desenvolvimento, mas quando começa o processo de envelhecimento do ser humano, diminui-se aí o domínio motor de algumas habilidades. É claro que isso é influenciado muito por fatores como genética e também pelo fenótipo, que é a questão externa, o ambiente e os estímulos que esse indivíduo está sofrendo, né, está fazendo com o seu corpo. Então, se uma pessoa pratica exercício físico, mesmo que ela tenha uma idade mais avançada, ela vai conservar as suas habilidades motoras. Então, isso também está relacionado à sua cultura, à sua vivência, a seus hábitos diários. Outro conceito de desenvolvimento motor, trazido por Marx e colaboradores, ele vai falar o seguinte, que desenvolvimento motor se refere ao processo de maturação do sistema nervoso central, do cérebro, permitindo que receba informações e que interaja com o meio ambiente. Ou seja, diante de alguma necessidade, por exemplo, se eu tenho que me movimentar mais rápido, eu vou ter que... o cérebro ele precisa ter essa capacidade de mandar informação e o corpo precisa ter também essa competência, esse domínio sobre o corpo. Então, requer todo um controle, né? Enviar essa mensagem, receber
E isso ocorre com o tempo, então experiência e também o fator genético. Quanto mais propenso a adquirir aquela habilidade, a genética, então, de algum modo, também favorece o domínio sobre as habilidades motoras. E também a experiência. Quanto mais você vivencia certos movimentos, você faz eles, você tem um melhor domínio sobre aquela competência motor. Sobre o desenvolvimento motor, a gente tem aqui uma imagem que ilustra algumas fases dos estágios do desenvolvimento motor. Então, Gallaudet e Osmond são dois autores muito importantes dessa área, estudiosos dessa área de desenvolvimento motor. Eles classificam até os 14 anos em 4 fases. Então, de 4 meses até 1 ano de idade, a gente tem a fase motora reflexiva, que é aquela fase em que o bebê ele não tem domínio sobre os movimentos, é tudo reflexo. Então, ele é respondido através de estímulo. Você estimula e ele vai respondendo, mas ele não tem controle ainda sobre esses movimentos. De 1 ano até 2 anos de idade, tem a fase conhecida como rudimentar, que é um estágio de pré-controle. Ele começa a dominar os movimentos de forma voluntária. Então, a partir de 1 ano até os 2 anos de idade, que a criança, o bebê, vai estar começando a controlar os movimentos do seu corpo. Já dos 2 anos até os 7 anos de idade, a gente tem a fase motora fundamental, que é onde inicia o estágio inicial de uma caminhada, uma corrida, quando ele começa a aprender a chutar, claro, de forma mais rústica, ou seja, ele não tem um domínio completo sobre aquela habilidade, ele começa a executá-la, mas ele não tem o domínio completo. Dos 7 anos aos 14 anos, que a criança vai começar a ter um aperfeiçoamento, uma especialização, como diz o autor, daquela habilidade motora. Então, se na fase aí anterior, que era dos 2 aos 7 anos, a criança vinha aí executando a corrida, o salto, o arremesso, a pegada de algum objeto, agora, dos 7 anos aos 14 anos, ela vai começar a aperfeiçoar esses movimentos. Ele vai começar a correr melhor, vai começar a arremessar melhor, vai começar a ter um controle melhor sobre aquela habilidade motora. É claro, isso depende também, mais uma vez, resgatando aquilo que eu havia falado no slide anterior, de outros aspectos, tais como condições do ambiente, ou seja, se ele está sendo estimulado a realizar aqueles movimentos, né, ele vai estar realizando cada vez melhores. Agora, se ele não for estimulado, se você não for estimulado, logo você não terá controle, porque o corpo nunca fez, como que ele vai ter o conhecimento, aquela experiência para poder executá-lo novamente de forma mais aperfeiçoada? Então, a gente aprende fazendo. Você vai criando um aprendizado. O nosso corpo, o domínio motor funciona assim também. A gente tem a questão da genética. Então, tem pessoas que têm propensão a ter uma altura maior, e isso possivelmente vai favorecer em alguns esportes, assim como a característica de tipos de fibras musculares. Existem fibras musculares, quando eu falo fibras musculares, eu estou falando de respostas da célula muscular mesmo, ok? Que elas respondem melhor a exercícios de longa execução, que é aqueles classificados como aeróbicos. E a gente tem a exigência da tarefa, o que é exigido. Então, se a pessoa treina ou não, e o tipo, a característica daquela atividade, também vai influenciar aí no desenvolvimento motor, na forma de execução e no controle sobre essa atividade que a pessoa está realizando. Eu trouxe até o exemplo aqui dessa menininha com a bola, para a gente trazer a seguinte reflexão e espero que vocês entendam. Qual que é o primeiro presente que uma criança ganha quando ela passa aí da fase de bebê para começa a correr, começa a querer brincar? Então, a gente tem aí, na nossa cultura brasileira, a grande maioria das famílias, ela costuma dar uma bola de futebol para os meninos. E começa a dar uma boneca ou algo para ser manuseado com as mãos para as meninas. E isso, consequentemente, vai auxiliar também, ou não, no desenvolvimento de certas habilidades motoras. Então, se você começa a praticar mais com uma bola de futebol, isso exige um domínio motor
dos membros inferiores, ou seja, um controle locomotor de correr, de caminhar, de saltar. Já as meninas não. Você tem, geralmente, as meninas ganham brinquedos voltados para os membros superiores, que são objetos de brincar com a mão, fogão, uma boneca, e isso, consequentemente, facilita com que ela tenha um domínio motor dos membros superiores melhor do que os meninos. Então, muitas vezes, essa questão cultural também influencia no desenvolvimento motor das pessoas. E é importante que a gente considere esses aspectos no momento de avaliar ou não uma situação e saber responder diante disso. Desenvolvimento motor, habilidades. Então, quando eu falo sobre habilidades, vocês já saberiam me falar um tipo de habilidade motora? Então, Galloway e Osmond, citado por Marx, eles vão falar que existem 3 tipos de habilidades aí, que podem ser classificadas como locomotoras, manipulativas e estabilizadoras, ou de equilíbrio. Vamos compreender a primeira delas. Locomotora significa o quê? Locomoção. Então, é no momento que eu estou me locomovendo, saindo de um ponto fixo para outro. A gente tem alguns exemplos, como correr, saltar, caminhar, saltitar. Já nas habilidades manipulativas, quando eu falo manipulativa, eu estou falando o quê? Eu estou manipulando, então eu estou manuseando ela, e isso significa que eu estou trabalhando com algum objeto. Quando eu manipulo, significa que eu estou manipulando alguma coisa, um objeto. Então, movimentos de manipulação motora, como tarefas de arremesso, recepção, chutes, e aí a gente tem 2 classificações nas habilidades motoras manipulativas, que são as manipulativas grossas, que requerem um domínio motor mais bruto, vamos dizer assim, que é o chute, o arremesso, e habilidade motora fina, que requer um domínio motor mais delicado, vamos dizer assim, mais fino, como costurar, cortar, escrever, manusear. Então, tudo isso é habilidade manipulativa fina. E a gente tem também habilidades estabilizadoras ou de equilíbrio, que é a pessoa envolvida em constantes esforços contra a força da gravidade, na tentativa de manter a postura vertical. Então, quando a pessoa está contraindo os músculos em uma posição parada, vamos dizer assim, ela está numa posição estabilizadora, ela está tentando manter estável sua posição. A gente tem um exemplo das imagens abaixo, quando uma senhora está se mantendo em quase um agachamento ali, na posição parada, ou quando uma criança está com os braços abertos, tentando se manter na mesma posição. Então, girar os braços, o tronco, flexionar o tronco também, em que exige que a musculatura se mantenha aí estabilizada, contraída, também é classificada como habilidades de equilíbrio ou de estabilização. Se eu colocasse, por exemplo, numa avaliação, essa imagem, vocês saberiam responder que tipo de domínio ou habilidade exige para que essas crianças trabalhem aí, nessa brincadeira? Se a gente parar para analisar, a gente vai estar observando que eles estavam utilizando as mãos, os dedos, mais especificamente, para poder brincar. Então, isso significa que são manipulativas. Como requer um domínio mais fino, ela é classificada aí como habilidade fina, manipulativa fina, ok? Já na segunda brincadeira aqui, a maioria de vocês já conhece, isso aqui em algumas regiões é conhecido como Bertz, em outras Tacobol, e exige um domínio motor mais específico durante a brincadeira, que é o manuseio de um taco, né? Então, qual habilidade motora exige durante a participação, durante a brincadeira? Então, se a gente voltar a resgatar aquele conceito de habilidade motora, a gente pode estar entendendo da seguinte forma: se exige uma habilidade motora mais grossa, habilidade manipulativa grossa, ok? Então, habilidade motora manipulativa grossa. Já nessa próxima atividade, a gente pode observar na imagem que a pessoa está com o celular e está manuseando aí com os dedos para poder passar a tela. Então, qual habilidade motora requer nessa atividade? Resgatando o conceito novamente, a gente vai perceber que a habilidade manipulativa, ela está com o objeto, né? Então ela está manipulando,
fina, por quê? Porque requer um domínio muito específico, muito fino para poder passar a tela. Então, é classificado como habilidade manipulativa fina. Vamos para o próximo conceito, o conceito de iniciação esportiva. O termo iniciação esportiva ela é conhecido mundialmente como um processo cronológico no transcurso do qual um sujeito toma contato com novas experiências regradas sobre uma atividade físico-esportiva. Então, quando a pessoa tem um contato e começa a aprender, tem uma noção básica de como que funciona aquele esporte. Então, para isso, requer o domínio de certas capacidades, de certos conhecimentos sobre aquele esporte. A gente tem algumas características que estão inerentes aí à iniciação esportiva, que são aprendizagem de forma específica de um ou mais esportes, então pode ser um ou mais esportes, e a prática regular e orientada desses esportes. Então tem alguém orientando essa pessoa, porque ela está aprendendo. Quando eu falo iniciação esportiva, ela está aprendendo ainda. Outra característica importante é que ela tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral. Então, quando eu falo de iniciação esportiva, esse objetivo ele tem uma explicação maior para vocês entenderem. 99% das pessoas que aprendem os esportes em escolinhas de futebol, vamos dizer assim, essas amadoras, não se tornam profissionais, ou elas não vão se profissionalizar na área, porque o mercado ele é muito pequeno para o esporte. Então, a maioria das pessoas não vai precisar se aperfeiçoar especificamente só para aquele esporte. É necessário que aprenda o domínio motor de todas as habilidades. E mesmo aqueles que vão aprender e se aperfeiçoar naquele esporte somente, eles vão precisar ter um domínio motor global. Quando eu falo global, eu estou falando não só o controle motor dos membros inferiores, por exemplo, se a pessoa está aprendendo futebol, ela vai precisar aprender a saltar, ela vai precisar aprender a se deslocar, ela vai aprender outras habilidades que não sejam só inerentes ao futebol, porque ela vai precisar dessas habilidades depois no seu dia a dia, no seu cotidiano. E se ela não tiver o domínio sobre essas habilidades, isso vai prejudicar a sua vida. Pereira e colaboradores vão falar que a iniciação esportiva é o período em que a criança começa a aprender, de forma específica e planejada, a prática esportiva. Então, é o momento que a pessoa começa a ter o contato e começa a aprender sobre os esportes. A gente tem algumas fases classificadas por Almeida. Eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe esse exemplo de Almeida e, na sequência, eu vou estar dando outro exemplo. Almeida ele vai classificar em 3 fases, ok? A primeira delas é a iniciação desportiva, que ocorre entre os 8 e 9 anos de idade, tem por objetivo a aquisição de habilidades motoras, destrezas específicas e globais. A gente tem também o aperfeiçoamento desportivo, que ocorre entre os 10 e os 11 anos, e experimenta e participa plenamente das ações baseadas na cooperação e colaboração. Nesse período também ocorre a introdução aos elementos esportivos, em que o objetivo é ampliar o repertório de movimentos nos fundamentos básicos dos esportes, dos diversos esportes. E a gente tem a introdução ao treinamento, que ocorre entre os 12 e 13 anos de idade, que é o aperfeiçoamento das técnicas individuais, dos sistemas básicos, táticos, além das aquisições das qualidades físicas necessárias para a prática do desporto. Então, o objetivo dessa última fase é a aprendizagem individualizada dentro do grupo, permitindo solucionar conflitos em coletividade, saber trabalhar de forma coletiva também. Pini e Carazotto, 2005, eles vão classificar de forma diferente. Eles vão falar que esse processo de aprendizagem, de iniciação esportiva, ela pode ser classificada em 2 fases, que é a fase geral e a fase especializada, que ocorre a geral dos 2 aos 12 anos, e o objetivo é a formação, a preparação do organismo e esforços posteriores, o desenvolvimento das qualidades físicas básicas e o contato com os fundamentos das diversas modalidades. Então, não deve haver preocupação com a competição nessa primeira fase, na fase geral. Já na fase especializada, que ocorre entre os 12 e os 14 anos, ocorre uma especialização esportiva. Então, o aluno ele começa a ter uma introdução a essa questão da competição
e aprofundados sobre a técnica, a tática daqueles esportes. Resumindo, se a gente pegar as duas concepções, a gente pega outros autores e a gente vai ver também que existem outras classificações de fases da iniciação esportiva. Mas todas elas vão levar em consideração que até os 14 anos, cerca de 14 anos, ocorre, então, a iniciação esportiva. E após os 14 anos de idade, é uma fase classificada por grande parte dos autores como aperfeiçoamento das habilidades técnicas e táticas específicas do esporte. Então, a partir dos 14 anos que vai ser um trabalho mais específico. Até os 14 anos, as crianças vão estar necessitando aprender habilidades globais, como correr, saltar, dominar o corpo, se equilibrar, se deslocar, ter um reflexo melhor, ok? E a partir dos 14 anos, isso vai ser trabalhado de forma mais individualizada e de forma mais aperfeiçoada, com mais rigor, inclusive, e frequência durante os treinamentos. Aqui a gente tem especialização esportiva precoce. Há um conceito trazido por Pereira e colaboradores, ele fala que é o seguinte: especialização precoce é o termo utilizado para expressar o processo pelo qual crianças tornam-se especializadas em um determinado esporte mais cedo que a apropriada para tal, que a idade apropriada para tal. Então, Pereira, ele fala que a especialização precoce é quando a criança é introduzida ao esporte, ela começa a aprender antes de sua fase adequada. Então, a criança não está preparada, a parte biológica, a parte psicológica dessa criança, ela não está preparada para poder ser inserida no esporte. E isso, consequentemente, vai trazer alguns prejuízos para o desenvolvimento da criança. Vamos para as características, depois eu vou abordar essa questão dos prejuízos na iniciação esportiva precoce. Primeiro, a gente precisa entender que a iniciação esportiva precoce, ela possui algumas características que as distinguem. Então, ela tem o objetivo máximo do desempenho esportivo. Ela é também a prática intensa e sistemática de exercícios antes do período da idade adequada. Então, antes que a criança esteja maturação dela esteja preparada para poder adquirir essas habilidades, ser inserida no esporte, ocorre uma inserção em uma prática intensa, sistemática e rigorosa. E, consequentemente, ocorre um abandono prematuro da prática esportiva. Então, quando eu falo de especialização esportiva precoce, eu estou falando de algo negativo para a criança, tá? Então, até então, a iniciação esportiva é legal, é bacana. Agora, quando ocorre uma especialização esportiva precoce, o que significa precoce? É antes do tempo adequado, ok? Então, só para ficar claro isso. Consequências da especialização precoce. Santana, ele vai falar o seguinte, que essas consequências acrescentam mais alguns riscos da especialização precoce na criança. Estresse de competição, que se caracteriza por um sentimento de medo e insegurança, causando principalmente por conflitos oriundos de uma prática excessivamente competitiva. Então, a criança, nesse caso, ela tem medo de errar, sente-se insegura e com a autoestima ameaçada, ocorre uma saturação esportiva. O que é saturação? Um excesso. Então, é uma coisa cansativa, que se manifesta quando a criança apresenta sinais de desânimo, que é um enjoo, e o desinteresse em continuar a prática do esporte. Então, quando uma criança ela é inserida e exigido muito dela antes do período adequado, ela acaba se afastando, então ela não vai querer mais fazer aquilo, ela vai criar uma experiência negativa daquele esporte. Então é isso que significa as consequências da especialização precoce também. Vamos fazer uma revisão do conteúdo que foi abordado. O esporte. Então o esporte a gente viu que ele possui algumas características que o definem, que a gente consegue ver mais claramente, que é a questão da organização por regras, né? Ele é regido por regras. Outra característica é a questão da competição, e a terceira característica é que ele é organizado, geralmente por federações ou confederações, para poder organizar e formatar o modo que será realizado as disputas, sejam elas individuais ou coletivas. Desenvolvimento motor. Quando eu falo de desenvolvimento motor, eu estou falando de um processo em que ocorre aí a aquisição
um domínio e aquisição de capacidades, habilidades motoras ao longo da vida. Então, o domínio, basicamente, é o domínio que o ser humano, que ocorre pelo ser humano dos movimentos durante o processo de vida. Iniciação esportiva. O que é iniciação esportiva? A gente viu que iniciação esportiva é quando a criança ela é inserida, ela começa a aprender um determinado esporte. Não precisa ser criança exatamente, mas geralmente quem começa a ser inserido, começa a aprender sobre um esporte na fase infantil ou adolescência. Então, a gente costuma falar que iniciação esportiva é voltado para crianças, mas muitas vezes pode ocorrer também na fase adulta. Quando eu começo a aprender um esporte que eu nunca pratiquei, por exemplo, então vai ter uma iniciação esportiva, porque o sentido de iniciação esportiva é o quê? Eu estou iniciando um esporte, eu estou começando a aprender ele, entendeu? Então fica mais fácil se a gente entender esses conceitos. E especialização esportiva precoce, que quando ocorre aí uma prática excessiva, rigorosa, de um determinado esporte, antes que a pessoa esteja preparada para aprender. Então, isso vai trazer, consequentemente, experiências negativas. A criança ou a pessoa vai acabar se afastando da prática esportiva, porque ela vai considerar que aquilo não é agradável para ela. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, estarei disponível. Desejo aí bons estudos. Valeu, até mais.